Hoje eu vou apelar para a parte da tarde aqui, já é o outro vídeo de 10 minutinhos. Vamos acionar aqui com 9. Com 9 é melhor, porque a gente já começa a se despedir. Com 9 minutos a gente vai aprendendo, né? A gente vai apanhando, vai aprendendo e... Como fazer vídeo de 10 minutos? 10 minutos é bom. 10 minutos... Eu não sei se com 10 minutos a gente consegue... Com 5 minutos dá para jogar e faz o download imediatamente do YouTube, e até você coloca até no Instagram, mas é muito vídeo para o Instagram. Então tem que ter critério. Pronto, a palavra-chave, critério. A palavra-chave é critério. Critério. Subconsciente trabalha com critérios. Subconsciente trabalha com critérios. Então, na verdade, isso aqui é um tour pelo subconsciente. É apenas um tour. Quer conhecer o subconsciente? Canal Vida Medo. Trata do medo. E o medo ele é totalmente do subconsciente. Porque é ele que tem os critérios. Então, se ele não tem os critérios, ele não pode nem ter medo. O bebê não tem medo. Tem sim. O bebê tem medo, sim. Faz uma careta para ele que ele vai se assustar. Por quê? O subconsciente ele trabalha com critérios. O bebê tem critérios. Onde ele aprendeu esses critérios? Onde ele aprendeu esses critérios? Onde ele aprendeu esses critérios? Palavra-chave critérios, tá? Com cri. E o que é um critérios? O que é um critério? Critério. O que é um critérios? O que é um critérios? Não, critério é crise. Trabalha, olha, é crise. Ele trabalha com crise. O bebê trabalha muito bem com crise. Ele sabe isso não dá. Isso não dá. Isso tem que mudar. Palavra-chave. Então a primeira ideia. Eu trouxe vários papeizinhos e vou organizando as minhas ideias, tá? Primeira ideia entre essas eu tenho um monte de ideias aqui para falar, um monte de ideias, ó, um monte de ideias. A primeira ideia é crise. O subconsciente trabalha com crise. Depois eu vou colocar em ordem essas ideias todas, da maior para a menor, para poder, porque já estamos chegando nos capítulos finais do tour pelo subconsciente com vistas a acessar o que está lá dentro. Acessar o que tem dentro, o tesouro interno. Lembra? Eu sempre usei essa expressão, tesouro interno. Quem me conhece, então, crise. Primeira coisa, crise. Botei para o lado de... lado de cá. O outro truque de oratória mostrando o processo. Lado de cá. Se, olha, apresentações são tensas. Equilíbrio emocional, por favor. Siga essas dicas. Critérios. Eu tenho N ideias aqui, então eu tenho que organizar essas ideias. Eu tenho um monte de ideias. Escrevi um monte de coisa sobre o subconsciente. Tenho que fazer uma diretriz sobre isso. Vou ter que publicar algo e dar de presente para alguém. Hoje não vai dar tempo, mas os vídeos eu já enderecei para uma pessoa bastante especial, muito especial, que trabalha com gente. Vai fazer uma prova. Ela vai fazer uma prova no curso que ela está fazendo e não posso dizer mais nada. Então ela está estudando o subconsciente para poder estudar bem, compreender bem, mas ela precisa de saber com exatidão algumas coisas, com certeza. Mas só conhecendo bem o subconsciente que a gente pode, só conhecendo bem o que o subconsciente entende até por crise. O que tem que mudar é que ele nos empresta todo o seu poder. Nos empresta porque o poder é dele. Nos empresta para quem? Para o consciente. Quem é o consciente? É quem se comunica, com o consciente conecta. Eu vou repetir tanto isso, que isso é um conceito básico, o consciente conecta. Depois eu coloco numa ordem canônica para a gente não esquecer mais isso. O consciente conecta. E a conexão agora é o seguinte, crise, mas por que estaria crise? Crise, consciente, ele procura o que é alimentação. A alimentação certa para a nossa existência. Então a compreensão vai dar a ordem. No final, tudo visa a existência. Para quê? Para quê? Para quê? Existência. Para quê? Para quê? Para quê? Existência. Vamos colocar em ordem. A primeira coisa que vem, então, é a ideia de existência.
Primeira coisa que vem, para existir. Existência, então, estava assim, ó, a existência entrou na frente, eu coloquei no chão aqui. Um dia eu vou conseguir filmar isso aqui também e transmitir. Vou dar um jeitinho de filmar uma aula, por exemplo. Filmar uma aula vai ser bem legal também, é um processo bom. Filmar uma aula do PowerPoint vai ser bom, vou tentar. Mas primeiro vai ser tudo verbal, mostrar o poder do papelzinho de organização da mente, organização do que está na mente inteira. Seguindo, para que a gente não se perca, porque o assunto é tão gostoso, tão maravilhoso, que eu vou falando coisas que tem a ver, que vem à frente, vai atrás, vem à frente, vai atrás, e a crise, resolver crises leva à existência. Viver é resolver crises, é mudar o que pode ser mudado, ou então desistir de mudar o que não pode ser mudado. O subconsciente ele sabe disso tão bem, que ele me avisa, Otelo, continua que naturalmente você vai mudando o teu discurso, vai adequando a tua postura e tal, para poder existir. Algo tem que ser criado. E é uma receita de bolo para essa minha amiga que é professora e vai fazer uma prova. É claro que isso também vou aproveitar e mandar para minhas irmãs, para minha sobrinha, se ela quiser, para quem estiver no mercado de trabalho também, para quem, até para uma outra pessoa bastante, que considero bastante, para que ela melhore a saúde dela, para entender que o subconsciente tem todas as soluções possíveis e inimagináveis, ele tem. Falei 6 minutos sobre o poder do subconsciente. Tem um livro que acho que é Norman Vincent Peale, O Poder do Subconsciente, se não me engano. Se não for, desculpe, foi autor de outra coisa, mas o nome é O Poder do Subconsciente. Apontei sem apontar, ó, recolhi. Ó, poderia ter feito aqui, ó, O Poder do Subconsciente. Pronto, ó, impus o poder do subconsciente. Oratória, tá, pessoal? Que dá uma credibilidade um pouquinho maior, como se fosse uma autoridade incrível sobre o poder do subconsciente, que é quem conecta quem? É o consciente. O subconsciente, ele lê o que foi... Ele compreende, ele entende, ele não lê, ele vê tudo. Ele vê tudo. O subconsciente não lê. O subconsciente não sabe ler? Não, ele não lê. Quem sabe ler é o consciente. O consciente articula. Por quê? Quem fala línguas é o consciente. Idiomas, você quer aprender idiomas? Entenda que quem sabe os idiomas é o consciente. Mas quem compreende, quem conecta é o subconsciente. Subconsciente é quem conecta, tá bom? O subconsciente ele completa, ele conecta, ele se equilibra. Na verdade, o ato principal do subconsciente é se equilibrar. O subconsciente ele tem fome, então ele precisa sempre estar ingerindo algum tipo de energia. Ou uma palavra amiga, ou um abraço, ou até um doce mesmo. Uma substância química, um raio de sol, ficar olhando, um olhar perdido para as nuvens. Tudo isso ele faz para se equilibrar, e viver é se equilibrar. Viver é se equilibrar. Viver é se equilibrar. E ele sabe disso. Então, o subconsciente é o responsável pela nossa vida. E o consciente é responsável pelas compras de supermercado. Ele vai comprar, ele vai pode até pechinchar um pouco também. Ele pode até pechinchar um pouco, porque o consciente ele tem uma margem de manobra pequenininha. Porque os critérios todos são do subconsciente. Então o dono dos critérios é o subconsciente. É o dono dos critérios. Tá bom? Basicamente é isso que eu queria dizer, que cada vídeo de 10 minutos tem uma ideia-chave apenas. Uma ideia-chave. Para que a gente não se confunda. Então uma ideia-chave que é trabalhada de diversas formas. Olha o barulhinho aí. Ele conecta. Quem conecta? O subconsciente. Mas quem compreende? Também é ele. Quem compreende é o subconsciente. Quem compreende para resolver crises é necessário de compreensão. E a compreensão só o subconsciente pode dar. Vou gravar mais umzinho agora, hein? Não saia daí. Não saia daí, canal Vida Medo, não saia daí. Não saia daí. Canal Vida Medo.